Rex minus Daedalum et Icarum in labyrinto praehendit. Daedalus artifex est, et alasceris puero Icaro facit. Icare, et pater, vola inter mare et caelum. Die radiante, pater et filius igitur ex carcere fugiunt ut alves. Icarus autem volat prope solem, qui quieras molliet uret. Icarus in mare cadit, et moritur. Salvete discipuli. No texto que a gente acabou de ler, aparecem palavras em diferentes declinações. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é revisitar cada uma das declinações do latim para que a gente possa entender melhor esse texto que a gente acabou de ler. Bom, no latim, como vocês sabem, nós temos ao todo 5 declinações. E o que vai acontecer quando a gente lê um texto é se deparar com palavras declinadas em diferentes casos. Então, por exemplo, aqui nós temos diem no acusativo, famílias também no acusativo, puer no nominativo, cornue no dativo e assim por diante. Como que eu faço para saber a que declinação pertence a cada uma dessas palavras, né? Para isso, basta eu olhar qual que é o genitivo delas. Então, por exemplo, aqui, na primeira declinação, o genitivo vai ser em ai, como família, famíliae. Aqui, na segunda, o genitivo vai ser em i, como em puer pueri. Aqui na terceira, em is. Na quarta, em us. E na quinta, assim como na segunda, vai ser em i também. Tá. Mas aí como que eu vou saber, quando eu estiver lendo um texto, qual que é o genitivo dessas palavras? Bom, até você ir se acostumando, a solução é a gente buscar isso num dicionário, né? Eu uso geralmente o Faria, né? Que é um dicionário do latim para o português. Aí para isso basta a gente saber qual que é o radical dessa palavra, né? Por exemplo, aqui, famílias, e vai até família, né? Aí você vai conseguir identificar que família, né, tem um genitivo em ai, por isso é da primeira declinação. Agora, por exemplo, árvore tem um genitivo em is, aqui, né? Arbores. Então, se é em is, né, de terceira. Dias, por exemplo. Aqui, digitei dia, né, porque supondo assim apareceu a palavra no ablativo. Aí aqui já aparece para mim, né? Que é o genitivo dativo arcaico de dias. Então, ó, genitivo em ei, quinta declinação. Né? Esse é um truque, né? Uma dica para saber qual que é o genitivo das palavras, pelo menos no começo, né? Quando eu ainda não tiver muita familiaridade com o latim. Bom, muito bem. Agora a gente pode passar para a revisão de cada uma das declinações. Bom, na primeira, se você vai se lembrar, a maioria das palavras é feminina, exceto o nome de profissões, como agrícola. E o genitivo vai ser sempre em ai. Vamos ver aqui um exemplo com a palavra família. No singular nós temos família, família, famíliae, família e família. No plural, famíliae, famílias, familiarum, famílies e famílies. Só para relembrar os casos, o nominativo, né, é o caso do sujeito, o acusativo do objeto direto, o genitivo adjunto adnominal, sempre vai indicar uma ideia de posse, dativo, objeto indireto, e o ablativo é o nosso adjunto adverbial, ok? Na segunda declinação, ao contrário da primeira, as palavras vão ser sempre masculinas e neutras, né? O genitivo vai ser em i. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de celos, pue, que são palavras masculinas, e caelum, que é uma neutra. Então, a declinação de ceros.
A gente tem cero, cerum, cerui, ceruo, ceruo, cerui, ceruos, ceruorum, ceruis e ceruis. Declinação de puer, que também é masculina, mas tem essa terminação em er, que é possível também na segunda declinação. Tem essa em us e em er, como em puer, liber, né, assim por diante. Então, puer, puerum, pueri, puero, puero, pueri, pueros, puerorum, pueris e pueris. Tá? Agora aqui um neutro. Caivum. Caivum, caivum, caili, cailo, cailo, caila, caila, cailorum, cailis e cailis. E aqui você percebe, né, quais são as principais diferenças entre os nomes neutros de segunda e os masculinos. Nos nomes neutros, eu sempre vou ter o nominativo igual ao acusativo, tanto no singular como no plural, né? E essa terminação em aqui no singular, nominativo e acusativo. Aqui o plural vai ter sempre essa terminação em a. Então essas são as regras básicas, né, de todo substantivo neutro em latim. O nominativo é igual ao acusativo e no plural sempre vai ter terminação em a no nominativo e no acusativo. Agora que você repara, né, que os masculinos têm essa terminação em us, em né, em i e em os, contrário daqui, né, dos neutros, tá? Bom, aqui a gente passa agora para a terceira declinação, que é um pouquinho mais difícil porque tem algumas informações extras para a gente memorizar, né? Bom, aqui a gente tem palavras de todos os gêneros e o tema desses substantivos pode ser vocálico ou consonantal. Eu já vou explicar daqui a pouco o que isso quer dizer, né? Gente, vai ser sempre em is, né? E eu trouxe aqui exemplos de palavras: léu, aides e tempos, de todos os gêneros. Ah, e outra coisa interessante dos substantivos de terceira que essa é a família maior do latim, então a maioria das palavras pertence à terceira declinação, né? Então vamos ver aqui a declinação de Léo, né? Que é leão. Léo, leonem, leonis, leoni, leone, leones, leones, leonum, leonibus, leonibus. Okay. Aides, palavra feminina. Aides, aidem, aides, aide, aide ou aide, aides, 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 aidium, aidibus, aidemus. Informação importante é que no singular aides significa templo e no plural significa casa, ok? E aqui vamos dar uma olhada no neutro, tempus, que tempus, tempus, temporis, tempori, tempore, tempora, tempora, temporum, temporibus e temporibus. Bom, aqui novamente, nominativo igual ao acusativo e o plural tem a terminação em a, ok? E o restante dos casos é idêntico no substantivo feminino. Bom, se você é uma pessoa atenta, você já percebeu que a declinação de Léo e de Aides tem algumas diferenças, né? Aqui no ablativo, vou ter essa terminação em e aqui terminação em e ou em i. No acusativo aqui, sempre em es, e aqui também sofre variação. No genitivo tem essa terminação em e aqui em ium, né? E essa diferença não tem assim, absolutamente nada a ver com o gênero da palavra. Tem a ver basicamente com o número de sílabas dela. Eu vou explicar aqui na nossa lousa mais ou menos como funciona essa regra. Bom, as palavras de terceira declinação são basicamente de dois tipos: parissílabas ou imparissílabas.
palavras parissílabas são aquelas que o número de sílabas do dominativo é idêntico ao número de sílabas do genitivo. E no parissílabo é o contrário, né? Palavras em parissílabas têm o número de sílabas do nominativo diferente do genitivo, né? Então, sempre que a palavra for parissílaba, ela vai ter um tema vocálico. Já aqui, o tema vai ser consonantal. Tá, né? São termos meio difíceis, complexos, mas o que isso quer dizer basicamente, né? O que eu preciso lembrar disso tudo? Quando a palavra for parissílaba, ou seja, quando o número de sílabas do nominativo for igual no genitivo, o ablativo singular vai ter a terminação em e ou em i. O acusativo plural vai ter a terminação em es ou em is. E o genitivo plural vai ter a terminação em ium, como a gente viu no nosso exemplo, né, com a palavra aides. Esse exemplo vale para ignis também, por exemplo. Então, aqui no ablativo singular eu tenho uma variação em e em i, acusativo plural, terminação em es ou em is, e o genitivo plural vai ter sempre essa terminação em ium, né? Então, ignium. Agora, quando a palavra for imparissílaba, né, o que acontece? O ablativo singular vai ser sempre em e, né? O acusativo plural sempre em es, e o genitivo plural vai terminar em né? Isso serve, por exemplo, para a palavra leu. Então, leu tem nominativo monossílabo, né? Uma sílaba só, e o genitivo nós temos duas sílabas, leones. Então, logo, essa palavra vai ter um tema consonantal. Isso quer dizer que o ablativo singular vai ser sempre em e, como em arbore, acusativo plural sempre em es, como em arbores, e o genitivo plural sempre em né? Como em arborum, leonum, né? Essa é a diferença básica aí que existe entre as palavras de terceira declinação. Bom, ok, então bora lá para a quarta declinação. Aqui na quarta a gente também vai encontrar palavras de todos os gêneros e o genitivo vai ser em os. Olha só. Então aqui eu trouxe exemplo com as palavras lacos, manos e corno. Tá? Aqui com lacos nós temos as seguintes terminações: lacos, lacum, lacus, lacui, laco, lacus, lacus, lacum, lacibus, lacibus. É uma palavra masculina. Agora os femininos também declinam aqui de mesma forma: manus, manum, manus, mano e mano, manus, manus, manum, manibus e manibus. Agora os neutros são um pouquinho diferentes, né? Porque, bom, novamente, nominativo acusativo, mesma terminação, e aqui terminação em a. Então você repare que aqui, masculino e feminino, a gente tem a terminação em os e em Agora a gente tem a terminação em u para os neutros, né? Nominativo e acusativo. E aqui essa terminação em a no plural, né? O restante a gente declina da mesma forma. Bom, agora passando para a nossa última declinação, que é a quinta. Aqui a gente encontra palavras masculinas e femininas, mas principalmente femininas, né? Na real, a única palavra masculina que você vai encontrar é dias e os seus derivados, né? Por exemplo, cotidias, que é cotidiano, meridias, meio-dia, né? E o restante é tudo feminino. O genitivo vai ser em i, né, assim como na segunda declinação. E aqui a gente pode ver uns exemplos, né? Dias, por exemplo. Dies, diem, diei, diei, die, dies, dies, dierum, diebus, diebus. Aqui com fácies,
facies, faciem, faciei, faciei, facie, facies, facies, fierum, fiebus, faciebus. E aqui você já deve ter reparado uma coisa interessante, é que a quinta mistura e formas de declinações anteriores, né? Então, por exemplo, aqui o acusativo em, você já viu lá na terceira declinação, no acusativo. Esse aqui é o ablativo em E, também aparece na de terceira. Aqui dierum, lembra lá o genitivo plural de primeira e de segunda, né? Porque é justamente uma mistura aí dessas formas de todas as declinações anteriores, certo? Então, basicamente, aqui a gente viu rapidinho todas as declinações. Eu passei meio rápido, né, pelas tabelas, mas você pode consultar aí sempre que você quiser, voltar a esse vídeo para pegar esses exemplos, né, que eu trouxe aqui dessas palavras, ok? Bom, então agora aqui a gente pode voltar ao nosso texto, Daedalus et Icarus. E de novo a gente vai fazendo uma tradução e observando, né, os casos de cada palavra, ok? Então, Rex minus Daedalum et Icarum in labirinto praehendit. O rei Minos prende Dédalo e Ícaro no labirinto. Então, Daedalum et Icarum no acusativo, porque um objeto direto de praehendit. Daedalus artificas est et alas quiris puero Ícaro facit. Daedalo é um artesão e faz o quê? Asas de ceras para o seu menino Ícaro. Então, você repare que aqui, né, alas é o acusativo, né, por isso essa terminação em as, e puero Ícaro é o nosso objeto indireto, por isso tem essa terminação em o, né, que é a terminação da segunda. Icare ait pater, vola inter mare et caelo. Diz o pai, Ícaro, terminação em e, vocativo de segunda, vola inter mare et caelo, voe entre o mar e o céu. Inter é uma preposição que rege acusativo. Então aqui mare é um neutro de terceira, um acusativo, né? E caelum está no acusativo de segunda, né? Também é um neutro. Então por isso a terminação em um. Dira adiante, pater et filius igitur ex carcere fugiunt ut auis. Em um dia radiante, que é um ablativo puro, um ablativo de tempo, por isso essa terminação em e, né? Quinta declinação. Pater et filius, nominativo, fogem do cárcere, da prisão, como aves. Icarus autem volat propter solem, qui queras molit et urit. Ícaro, contudo, voa perto do sol, que derrete e queima as ceras. Então, proper é perto, uma outra preposição que rege acusativo. Por isso, solem, né, é um nome de terceira no acusativo singular, né? E queiras aqui também no acusativo, né, com objeto de molit et urit. Icarus in mare cadit et moritur. Ícaro cai no mar e morre, né? Basicamente, esse é o mito, né, adaptado de Dédalo e Ícaro, que você também encontra nas Metamorfoses de Ovídio, né, que é um livro que a gente está adaptando aqui para as nossas aulas, ok?
Então, basicamente por hoje é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula do curso de gramática latina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui o seu like, comentem e até a nossa próxima aula. Um abraço e até mais.